Olá, promobeiros e promobeiras de plantão! Na aula de hoje nós vamos montar essa cozinha peça por peça e é lógico que eu vou deixar aí na descrição o plano de corte completo, lista de ferragens, mapa de desenhos, mapa técnico com todos os desenhos, um por um, módulo por módulo, para você montar aí na sua casa. É você, tá? Não é para contratar montador, não. Eu quero que você me mande no meu Instagram as fotos dessa cozinha montada, porque eu vou disponibilizar aí para vocês. Então, eu vou mostrar aqui, ó, como montar pecinha por pecinha, como você vai usar o material, tá bom? Fiquem ligados aí. Vamos lá? Primeiramente, eu vou numerar os módulos aqui para dizer a vocês as medidas de cada um, tá? E depois eu vou dizer aqui, gente, esse projeto é para uma pedra, tá? Aqui na pia, de 1,40 m de largura por 60 de profundidade. Então, a sua pedra tem que ter 1,40 de largura por 60 de profundidade, com a cuba aqui do lado direito, tá? Se a sua cuba estiver aqui do lado esquerdo, tá? Nessa posição aqui, você vai simplesmente inverter, tá? As duas portas que estão desse lado de cá, vêm pro lado de cá, e essa gaveta que tá aqui, ele vai lá pro outro lado, simples assim. Tá? E se essa cuba tiver na parte central, a única coisa que você tem que observar é se tem 45 centímetros de espaço entre o fim da pedra e o início da cuba, tá? Porque a lateral aqui, nem desse gaveteiro e nem desse armário podem bater aqui na cuba, tá? Então, você tem que ter um espaço livre aí de pelo menos 45 do início da cuba até o final da pedra, para caber certinho esse gaveteiro aí, tá bom? Muito bem, pessoal, vou falar aqui as medidas do projeto aqui na parte superior e nós vamos numerar eles, tá bom? Olha só, esse daqui que vai ficar pro depurador, contando esse mais esse tamponamento lateral que vai ficar desse lado aqui, ele tem 50 de altura por 65 de largura, tá bom? A profundidade dele é 32 do armário, tá? Com o tamponamento, ele fica 338, ou seja, 33,8 centímetros finalizado, tá? Já com a porta. Esses dois aqui, ó, tanto esse armário aqui quanto esse outro aqui, eles têm 70 de largura por 80 de altura, o armário, tá? Mas aí tem o tamponamento na parte inferior e na parte superior, que vai ficar aí com 83 de altura, tá bom? Esse armário aqui também tem a mesma medida, 70 de largura por 80 de altura, né? Tirando aqui o espaço para o micro-ondas, tá bom? Que é de 40 centímetros. Esse armário que vai ficar aqui para geladeira, pessoal, ele tem 80 de largura por 40 de altura, tá? E contando aqui com tamponamento na parte inferior e superior, lógico, ele vai ficar com a medida final de 43 centímetros, tá bom? Aqui na parte inferior, esse armário aqui, ó, ele vai ficar com 95,5 de largura, já contando com o tamponamento aqui, e 41,5 de largura esse armário aqui, já contando com o tamponamento lateral aqui, tá bom? Na parte interna ele vai ficar na cor branca, tá bom? E na parte externa ele vai ficar na cor carvalho Ibiza, tá? Ah, Sula, eu não quero esse carvalho Ibiza no meu armário. Como que eu faço? É só substituir, né, a cor que vocês vão ver lá na descrição que tá carvalho Ibiza, você vai substituir pela cor que você bem quiser. Aí você fala, Sula, eu não gosto desse branco na parte interna do armário, eu prefiro o madeirado. Você vai também substituir o branco que você vai ver lá na descrição, você simplesmente vai substituir pela cor que você quiser, tá? E a pergunta que não quer calar, quantas chapas eu vou utilizar para fazer esse projeto aí? Você vai usar 2 chapas de MDF na cor branca e 2 chapas de MDF na cor madeirada, tá? Completas, elas vão ficar bem distribuídas, tá ok?
Pega esse material aí na descrição, leva na madeireira próxima da sua casa e seja feliz. Faça o seu projeto você mesmo, sozinho, e me mande a foto depois. Vamos começar então aqui numerando os módulos de um por um, tá? Esse daqui da geladeira, vamos colocar ele como módulo 1. Esse daqui com duas portas alto, número 2. Esse daqui do micro-ondas, número 3. Apesar de que vocês veem dois módulos aqui, mas isso daqui na hora de montar vocês vão ver que é um módulo só com duas portas em cima e o nicho aberto na parte de baixo para o micro-ondas. Esse daqui, número 4, que é o do sugar. Esse daqui, embaixo da cuba, com duas portas, número 5. E esse daqui, o gaveteiro, número 6, nosso último módulo, tá? Dica de ouro de quando as peças chegarem da madeireira na sua casa. Normalmente, os entregadores colocam as peças no chão, assim, ó, sem nenhuma ordem, tá? Elas ficam aleatoriamente assim. Peças menores embaixo, peças maiores em cima, branco misturado com madeirado. Então, o que você vai fazer? Coloque todas as peças numa parede na sua casa em pé, tá? Da maior para menor, que dessa forma você vai encontrar todas as peças mais facilmente. Assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui. Dessa forma, você sabe que não tem nenhuma peça pequena perdida lá atrás. Vamos começar pela número 1 aqui, que é esse módulo da geladeira, de 80 de largura por 40 de altura. Aqui está ele aberto e aqui estão o nome de cada uma das peças. Base número 1, base número 2, 3 fundo, 4 lateral, 5 também, 6 e 7 as portas, tá? Ou seja, são 7 peças que vão ter esse módulo aqui. Vocês vão usar parafusos 4x40 ou 4x35 para montar todas as caixas do nosso projeto, as caixas brancas que nós vamos montar aqui, desse e dos outros módulos, tá ok? Parafusos 4x40 ou 4x35. A base vai pelo lado de dentro e as laterais pelo lado de fora, tá? Então, será montado dessa forma aqui. Ó. A lateral vem pra cá e a lateral vem pra cá. Ó. Pelo lado de fora, tá? Base por dentro, laterais pelo lado de fora. Você vai parafusar daqui para lá 3 parafusos aqui nessa ponta, 1, 2, 3, ok? Usando broca com escareador, que é para tampa, para a ponta do parafuso não ficar pro lado de fora daqui da placa de MDF. O escareador não vai deixar a cabeça do parafuso ficar pro lado de fora, tá? É para isso que ele serve. Não pode ficar a cabeça do parafuso pro lado de fora da chapa. Então, você vai dar uma escareada aí na hora que estiver parafusando, tá bom? 3 furos aqui e parafusa aí todas as caixas, tá? Aqui também, ó, base por dentro, ok? E 3 parafusos aí nas laterais. E o fundo, Sula? O fundo vai por dentro também, gente, do jeitinho que tá aqui, ó, ó. Fundo pelo lado de dentro, ó, tá? Coloque o fundo aí por dentro e você vai parafusar o fundo aqui, ó, nessa lateral aqui, 3 furos, tá? Um aqui, um na parte de cima e aqui na parte superior, você também vai parafusar o furo, 3 furos aí na parte superior e inferior também, tá? Do outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa, 3 furos e pronto. Esse armário já tá todo encaixado. Gente, esse esquema que eu acabei de usar para esse armário aqui da geladeira é exatamente a mesma coisa que você vai fazer para os outros armários. Nós vamos fazer peça a peça aqui porque muita gente não sabe montar e quer saber como é que você vai fazer isso daí, tá bom? Vamos levar ele agora lá para cima da geladeira. E as portas, Sula, eu coloco nesse momento? Não, gente. Primeiramente, você vai montar todas as caixas na cor branca, tá? Deixa tudo montadinho. Montou? Beleza. Depois, você vai passar para os tamponamentos e, por último, você vai colocar as portas, tá?
Vamos levar esse armário lá pra cima da geladeira, tá? Vou encostar ele aí. Ô Sula, qual a altura que eu deixo esse armário aí acima da geladeira? Você vai colocar ele a 1,90 do chão, tá? Mede aí 1,90 do chão e posiciona ele bonitinho aqui. Aí você afasta ele 15 milímetros pro lado de cá. Pode afastar mais um pouquinho, tipo 16 milímetros pro lado de cá, porque nós temos um tamponamento desse lado aí, né? Vou colocar 16 milímetros, ó. Eu afasto e deixo esses 16 milímetros aqui, porque aqui nós vamos colocar um tamponamento aí depois que a gente colocar as caixas brancas, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Afasta ele 16 milímetros aí, não encosta ele lá na parede não, tá bom? Esse é o módulo 1 e ele já está montado. Agora nós vamos para o módulo 2. Ah, e antes que eu me esqueça, que parafuso você vai usar para colocar esse armário aí na parede? Você vai usar parafuso número 8 com bucha, tá? Lógico. Primeiramente você fura a parede, coloca a bucha e depois posiciona o armário aí, tá bom? Para todos os armários, parafuso número 8 com bucha. Agora, nós vamos montar o módulo número 2 e aqui estão as peças dele. Base, superior e inferior, laterais número 3 e número 4, fundo número 5, prateleira interna ó, número 6 e as portas número 7 e número 8. Ele vai ser montado exatamente do mesmo jeito do outro. Você vai usar parafusos 4x40 ou 4x35. Desse jeito, gente. Base por dentro, fundo por dentro, laterais por fora, tá? Deixa eu puxar aqui. Desse jeito, ó. A linha bonitinho aqui, ó, frente com traseira, ó, tá certo? Posiciona a base superior aqui por dentro. E quantos furos nas laterais? 3 furos aqui, ó, 1, 2, 3, usando broca com escareador, beleza? Posiciona o fundo pelo lado de dentro, ok, vou deixar essa lateral invisível para vocês verem, aqui ó, fundo pelo lado de dentro, ele vai ficar entre a base inferior e a base superior, tá? Posiciona o fundo, 3 furos aqui dos lados, superior e inferior, do mesmo jeitinho, tá? E aqui, gente, e a prateleira interna, como é que você vai montar? Você vai ver que aqui, ó, tem a base superior e a base inferior. Você vai medir essa parte interna aqui, tá? E vai dividir exatamente o meio aí, tanto para cima quanto para baixo, tá? Lembrando aí que isso daqui é uma sugestão minha, tá? Se você quiser deixar a prateleira aqui mais curta ou aqui embaixo mais curta, tanto faz, tá? É você quem manda. Aqui nesse caso, a minha sugestão é que ela fique exatamente centralizada aqui, tá bom? Aqui você pode ou parafusar ela exatamente aqui, ó, pela lateral, tá? Ou você pode usar pinos, tá? Que é esse daí que você tá vendo na tela, que você coloca aqui por debaixo da prateleira, tá? Para deixar ela uma prateleira móvel, que se você quiser, por exemplo, futuramente encurtar ou aumentar esse espaço aqui, você faz isso com facilidade. É só tirar os pinos, né? E movimentar ela para cima ou para baixo. Eu, particularmente, prefiro colocar os pinos, tá? Mas tem gente que prefere parafusar ela aqui do lado mesmo, para deixar ela fixa, tá? Você faz do jeito que melhor for para você. Beleza? Esse caixote já tá pronto e agora nós vamos pro caixote número 3, que é o do micro-ondas. Vamos colocar esse armário lá na parede. Você vai colocar ele exatamente aqui do lado do armário da geladeira, tá? Põe aí, posiciona bonitinho, um do lado do outro, tá? Lembrando que você vai usar parafusos aí na parede número 10 ou número 8 com buchas, tá bom? 4 parafusos aí já é o suficiente para dar uma boa sustentação para esse armário aí.
Ah, e antes que eu me esqueça, agora são 2 armários, né? Aqui nós temos uma divisão entre eles. Como que você vai juntar eles? Porque na hora que você coloca um do lado do outro, eles ficam meio longe, tá? Para isso, você vai colocar aqui pelo lado de dentro, tá? 4 parafusos, 4 por 25, tá? Para juntar esse módulo com esse outro aqui, tá? 1, 2, 3, 4, ó, divide aí em 4 parafusos, 4 por 25, usando broca com escareador, tá? Esses parafusos 4 por 25, eles vão atravessar aqui pro outro lado, mas eles não vão atravessar aqui essa madeira do lado de cá, tá bom? Esse daqui é o desenho do módulo número 3, e vocês vão observar que ele é muito parecido com o número 2 que a gente acabou de colocar lá, né? Só que ele realmente é um pouco diferente, tá, gente? Essa base dele é avançada, essa prateleira aqui alinha com a lateral, tá? E as portas, lógico, são menores, mas vocês vão ver que ele é um módulo único, tá bom? Ah, Sula, por que que ele é na cor carvalho Ibiza e não branco igual aos outros? Porque essa parte de baixo aqui, gente, ela vai ficar exposta. Então, ela vai ficar na mesma cor, né, da parte externa do armário, que é o carvalho Ibiza. Isso significa que o armário inteiro tem que ser nessa cor. Então, foi por esse motivo, tá, que esse armário aqui, ele vai ficar inteiro nessa cor carvalho Ibiza. Essa base aqui, como ela é do micro-ondas, então ela é mais avançada do que as outras, tá? As outras têm 32 de profundidade, enquanto que essa daqui tem 40 de profundidade, tá? A forma de montar exatamente a mesma, tá bom? Das outras, parafusos 4 por 40 ou 4 por 35, bases por dentro, essa daqui vai por dentro, laterais pelo lado de fora, ó. Aí você vai me dizer assim, Sula, essa base fica avançada assim em relação à lateral? Fica, tá? Porque é a base do micro-ondas, tá? Isso é normal. Você coloca aí a lateral, tá? 3 parafusos aqui, ó, bonitinho, tá? Aí coloca a base superior, que no caso ela é uma base curta, que vai alinhar aqui com as duas laterais, né? Parafusos, né? 3 parafusinhos aí do lado, usando escareador, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso sem o escareador. E fundo por fora, do jeitinho que a gente fez aí os outros, tá? Por fora não, por dentro. Fundo por dentro, tá? Parafuso ele aí por cima, por baixo e pelas laterais. 3 furos de cada lado, tá, pessoal? Ah, e essa parte aqui, Sula, como é que você fez? Olha, gente, observem que essa prateleira interna aqui, ela tá alinhando aqui com essa lateral, tá? Diferentemente dessa outra prateleira aqui, ó, que ela é recuada em relação aqui à lateral, tá? Porque ela é uma prateleira interna, tá? E ela normalmente é recuada. Essa prateleira aqui, apesar de que ela vai ficar aqui na parte interna do armário, mas ela vai servir como base para essa parte superior aqui. Essa parte inferior, ela vai ficar aberta, tá? Para o micro-ondas, e essa parte superior, ela vai ficar fechada por conta, né, que vai ser um armário normal aí, ó. Aqui, essa porta vai ficar aqui, ó, tá? Então, essa aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então, essa base, tá? Ela tá alinhando aqui exatamente para a porta bater exatamente aqui em cima dela. E qual que é essa medida, gente? Essa medida que eu deixei para cá é para uma porta, tá? Que vai de 39,4. Então, esse espaço aqui, ó, entre o final dessa base e o final dessa daqui é exatamente de 40 centímetros, tá bom? Ou seja, essa porta aqui, ela vai ter 39,4 de altura, que é para bater exatamente aqui nesse espaço de 40 centímetros, tá bom? Quem for fazer esse armário tem que saber o final aqui da base até o final dessa outra base aqui tem que dar 40 centímetros de espaço, tá? O restante que sobrar aqui é para o micro-ondas, ok? Vou colocar ela lá na parede, do ladinho do outro armário lá, tá?
E para juntar um no outro, do jeito que eu acabei de falar para vocês, tá? Junta aí, alinha ele bonitinho um junto com o outro. E para colar aí ele nesse outro aqui, você usa parafusos 4 por 25 aqui, ó. 4 parafusos, ó. 2 aqui nessa parte de cima e 2 aqui nessa parte de baixo, para um ficar coladinho aí no outro, tá bom? Agora vamos pro armário número 4, que é o armário aqui do sugar. Essa é a vista do módulo número 4, muito parecido com os outros, né? São 8 peças no total, mais a prateleira interna. E vamos lá. Do mesmo jeito, bases por dentro, laterais por fora, usando parafusos 4 por 40 ou 4 por 35. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Base superior pelo lado de dentro, fundo pelo lado de dentro e prateleira na parte central aí, tá? Você pode usar também do jeito que eu falei, ou você usa os pinos, né, para sustentação dessa prateleira, ou você pode parafusar ela aqui na lateral do armário, né? Já que isso daí é uma opção. Muito bem, aqui nós vamos colocar ela lá do ladinho do nosso armário do micro-ondas. Aqui eu vou encostar, tá? Deixa eu posicionar ela bonitinha aqui. Ok, pronto. As caixas da parte superior, gente, já estão ok. Lembrando que todas as caixas superiores aqui, você deve usar parafusos 4 por 25 para colar uma na outra, tá? No caso dessa daqui, ó, eu uso a parte onde tem porta para tampar o armário inteiro, né? Para não ficar aparecendo parafusos aqui na parte externa, aqui, por exemplo, do micro-ondas aqui, tá? Como eu vou colar esse armário aqui nesse e essa parte aqui, ela tá exposta, então eu vou usar o parafuso, né? Desse lado de cá do armário, que ele vai ficar fechado com porta aí, tá? Agora, nós vamos passar para a parte dos tamponamentos, tá? Primeiramente, você vai colocar os tampos da parte superior e depois da parte inferior. Colocou esses tamponamentos? Aí sim, você passa para os tamponamentos das laterais, tá bom? Aí aqui você me pergunta, ô Sula, por que que aqui tem 2 tamponamentos, sendo que poderia ter só um daqui até lá? Muito bem, gente, uma chapa de MDF tem só 2,75 m, tá? Então, essas duas chapas aqui, essa mais essa, dá muito mais de 2,75 m. Por isso mesmo, elas vão ter uma emenda aqui, ó, no final desse armário aqui, tá? Então, logicamente, é lógico, já que a gente não vai poder impedir que ela tenha emenda, então eu vou escolher que ela tenha uma emenda no final desse armário aqui. Tá certo? Então, esse tamponamento aqui, ele começa aqui, ó, tá? Alinhando com esse módulo na parte de trás, tá? Olha só, na parte frontal, ele vai ficar avançado 18 milímetros, como vocês podem ver, tá? Por quê? Porque depois vai ter uma porta aqui que vai alinhar com esse tamponamento aqui, tá bom? Ou seja, alinha ele lá atrás, alinha ele com essa lateral, tá bom? Que aqui na frente ele vai ficar avançado 18 milímetros, tá bom? Ele vai finalizar aqui nesse módulo, tá? E aqui eu vou colocar um outro do lado dele, tá? Posiciona ele bonitinho em um do lado do outro, ok? Assim, ó, alinhando certinho. E ele vai finalizar certinho no final desse módulo aqui da geladeira, tá? Ele vai finalizar aí. Aí você me pergunta assim, ô Sula, como é que eu vou parafusar esse tamponamento aqui, nesses módulos aqui? Pelo lado de dentro, tá, gente? Com parafusos 4 por 25. O que que você vai fazer? Você vai usar uma ferramenta chamada sargento, tá? Você vai pegar um sargento, vai usar 2 aqui nesse caso, tá? Você usa um sargento, prende esse sargento aqui
e prende outro sargento aqui, que é para ajudar a colar uma peça na outra, tá? Inclusive, quando vocês forem colar um armário aqui no outro, vocês usem esse sargento também, que ele ajuda a puxar uma peça na outra, porque é muito difícil fazer isso na mão, tá? No caso, essa peça aí, ela vai ajudar muito vocês a colar uma peça na outra aí, tá? Então, você coloca um sargento aqui, coloca outro aqui, que ele vai apertar essa peça de cima com a de baixo, tá? Aí sim, você vai ter a mão livre para colocar aqui 4 parafusos, ó. Coloca 2 aqui, ó, um na frente, um atrás, e outros 2 aqui, ó, um na frente e um atrás, que aí eles vão puxar essa peça aqui para ficar coladinha aqui nesse armário, tá? Nesse outro aqui, né, nesse caso, vocês já vão ter que usar aqui 6 parafusos, né? 2 aqui e 2 aqui nesse armário para puxar esse tamponamento aqui da parte superior, tá? Se você quiser usar mais parafusos também pode usar, tá? Mas quanto menos furado esse armário aqui na parte interna, melhor, tá? Depois, é lógico, você vai usar tapa-furos, né? Para esses parafusos não ficarem expostos, mas você faz isso pela parte de dentro aqui, tá ok? Muito bem, colocou os tamponamentos superiores, agora você vai colocar os tamponamentos inferiores. Próximo passo é colocar os tamponamentos inferiores, que são esses 3 aqui, ó. Um do módulo do sugar, esse outro aqui do módulo 2 e do número 3, e esse daqui que vai ficar embaixo do módulo da geladeira. São esses 3 tamponamentos aí. Aí você coloca de um por um, tá? E vai colocar aí 4 parafusos pelo lado de dentro. Primeiro coloca o sargento, né, para apertar a peça de baixo na peça de cima. Coloca aí os 2 sargentos e depois você parafusa aí 4 por 25 os parafusos, tá, pessoal? Aqui você faz a mesma coisa e lá também. Muito bem, colocou os 3 tamponamentos aí, agora sim nós vamos para os tamponamentos laterais. Os tamponamentos da parte lateral aqui superior são esses daqui, esse daqui da lateral do sugar, esse daqui que vai nesse penúltimo armário aqui, e aqui esse que vai aqui do ladinho do armário da geladeira na parede, do lado da parede, ó. Percebam que esse tamponamento aqui, ele finaliza com o final do armário. E esse daqui, ó, ele vai pegar o final desse tamponamento de baixo, junto com o final do tamponamento de cima, tá? Então, vocês vão colocar ele aí usando o sargento, tá? Para colar, apertar uma peça na outra, ó. Dessa forma aí, ó. Coloca um em cada canto, ó. Tá? Pronto, ó. Você vai ver que ele vai alinhar o final do tamponamento aqui, que você colocou embaixo aqui, vai alinhar com o final desse tamponamento que você acabou de colocar aqui, na parte de baixo, ó. Tá vendo? Eles vão alinhar entre si. Por isso que você tem que colocar, primeiramente, os tamponamentos superiores e inferiores e depois você passa para os tamponamentos das laterais, tá? Logicamente, você vai colocar esse tamponamento aqui e parafusar pelo lado de dentro, para que não fique nenhum parafuso aparecendo aqui na parte externa dos armários, tá? A parte externa dos armários tem que ficar tudo lisinha, tá, pessoal? Aqui, ó, esse último aqui do mesmo jeito, ó. Coloca ele aí do ladinho do armário aí e parafusa pelo lado de dentro aí 4 parafusos, ok? Beleza, gente, colocou os tamponamentos, agora sim você vai colocar as portas de um por um, tá? Pessoal, tem madeireiras que oferecem o serviço de furo, tá? Das portas aqui para colocar as dobradiças, tá? Tem madeireiras que não oferecem esse serviço. O que que você vai fazer? Ah, eu não tenho uma furadeira de bancada que faz esse serviço aqui. Gente, é muito fácil. Você pega todas as portas, leva aí para um marceneiro perto da sua casa, que eles fazem isso assim em 10 minutinhos, é muito rápido, tá? Eles têm uma furadeira específica que faz isso, que é a
furadeira de bancada, tá? Então, é só dar um pulo lá que dá pra fazer isso daí rapidamente. Acabei de colocar as portas aí, tá, pessoal? Aí você me perguntou, Sula, como é que eu regulo essas portas aqui? Tá? Gente, aqui é um programa em 3D, não tem como eu mostrar isso pra vocês aqui, tá? Mas a internet tá cheia de vídeos mostrando como regular essas portas, tá? Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás, e é uma coisa bem fácil de se fazer, tá? Rapidamente, você pesquisando aí no YouTube, vocês vão achar vários vídeos mostrando como regular as portas bonitinho para elas ficarem alinhadinhas, tá? Esse aqui é o módulo número 5, que é o balcão que vai ficar embaixo da cuba ali da pia, né? Então, é o seguinte, base número 1, número 2 e número 3 laterais, número 4 sarrafo superior e número 5 também. Vocês vão observar aqui que esse sarrafo aqui da frente, ele tá na vertical. E o sarrafo na parte traseira, ele tá na horizontal. Isso, gente, é indiferente, tá? Eu sempre gosto de colocar esse sarrafo aqui na parte frontal, na vertical, para livrar ele da cuba ali, que ele fica muito próximo da cuba, né? E às vezes o de trás ele fica próximo da cuba também. Então, às vezes na hora da montagem é necessário inverter ele também para vertical, ou às vezes deixar ele um pouquinho mais para baixo, mas isso é indiferente, tá? Isso daí você vai ver na hora da montagem qual vai ser a necessidade, tá bom? Aqui, ó, laterais número 3 e número 4. Na parte traseira aqui são duas travessas traseiras, número 7 e número 6 aqui, tá? Ou seja, esse fundo aqui vai ficar exposto, tá? E aqui vai ter esse tamponamento lateral aqui, número 9, tá? Junto com a porta número 10 e número 11. Prateleira interna aqui, número 8. Aí você me pergunta assim, ô Sula, por que esse fundo tem que ficar exposto, né? Porque, gente, lugar onde tem infiltração de água, às vezes tem um cano que se quebra e tal, você tem que estar olhando ali onde que está acontecendo isso, tá? Então, normalmente, é na parte inferior da pia ali, onde fica a cuba, cano, essas coisas, a gente deixa os armários expostos aí, tá? Que é para você saber o que está acontecendo ali na parede. O esquema de montagem aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Laterais por fora, usando 3 parafusos aí em cada uma das laterais, tá bom? Com escariador, parafusos 4x40 ou 4x35. Aqui, pessoal, ó, como eu falei pra vocês, pode usar ou na vertical ou na horizontal, do jeito que tá o de trás lá, tá? Ele tá deitado, ó, tá vendo? Aqui, essa travessa na parte de trás aqui é igual a gente fez com os armários superiores, tá? Ela vai pelo lado de dentro, tá bom? Ó, ela vai pelo lado de dentro, tá? E você faz 3 furos aqui pra fazer aqui o encaixe dela com essa lateral aí, tá certo? Aqui nos sarrafos superiores, você vai fazer 2 furos, tá? Um na parte superior e um na parte inferior. Não coloca muito na borda, tá, pessoal? Que é para não rachar essas peças, tá? Sempre que você for colocar esses furos aqui, não coloca muito na borda, assim. Traz ele um pouquinho mais para baixo, assim, para evitar de rachar essa peça aí, tá? Essa prateleira aqui, pessoal, é o seguinte, você tá observando aqui que ela vai até lá ao fundo, ó, tá? Aí você me pergunta, Sula, aqui eu vou fazer um recorte na tico-tico, né? Ferramenta tico-tico aí, gente, é essa daí que vocês estão vendo na tela, que serve para fazer pequenos cortes na hora da montagem, tá? Nesse caso, você faria um recorte aqui, tá? Em L, aqui contornando essa peça, tá? Ou você poderia simplesmente pegar essa prateleira e trazer aqui para frente dessa peça. Nesse caso, vai ficar um vãozinho
aqui nessa parte de trás aqui, tá? Aí, quem escolhe do jeito que quer montar é você, tá? Porque essa prateleira, ela é recuada um pouquinho, então, se você quiser trazê-la aqui pra frente dessa peça, pra você não precisar de mexer com corte de peça, você pode fazer isso tranquilamente, tá? E essa prateleira, do mesmo jeito que eu falei com vocês as outras, você pode optar por colocar um pino aqui na parte de baixo dela, tá? Ou você pode optar por parafusar ela aqui na lateral do armário para ficar uma prateleira fixa, tá? Provavelmente, essa peça aqui, ela vai ter que ser recortada de qualquer jeito, porque normalmente aqui desse lado passa o sifão, né? Ali que fica grudado na cuba. Então, talvez você tenha que descer essa peça um pouquinho mais, ou se não, fazer um buraco aqui para passar o sifão, passar aquelas, né? Aquelas mangueiras aqui de água, né? Talvez você precise fazer isso. Se essas mangueiras de água estiverem aqui um pouquinho mais para cima, talvez não seja necessário, mas na maioria das vezes é necessário que se faça isso, tá bom? Beleza. Fez o caixote aqui, você já pode colocar esse tamponamento aqui que não vai impedir nada na hora da montagem, tá? Alinha ele com a parte de trás aqui, tá? Bonitinho assim, ó. Alinhou, beleza. Essa parte frontal aqui, automaticamente, ela já vai ficar avançada, né? Para alinhar com a porta depois, beleza? Lembrando que esse tamponamento, você vai parafusar ele aqui pelo lado de dentro. 4 parafusos aí, 4 por 25, tá bom? Beleza. Lembrando que as portas, né? As duas portas são por último. Agora, como você vai posicionar esse módulo aqui embaixo da pia? É o seguinte, gente. Você vai posicionar 15 milímetros para sua esquerda, tá? Ou seja, aqui, ó, essa lateral, ela não pode alinhar com a lateral aqui da pedra. Assim como eu falei no início da aula, você tem que ter um recuo tanto na frente quanto nas laterais, tá? Então, aqui, você coloca o módulo, aqui, ó, vou colocar ele alinhando com a pedra aqui, depois eu vou dar o recuo. Olha só, ele tá alinhando aqui com essa pedra. Eu vou tirar a geladeira daqui que ela tá me atrapalhando um pouco. Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Ela tá alinhando com a pedra. Não pode ficar assim. Você vai trazer ela 15 milímetros pro lado de dentro. Assim, ó. Ó. Entendeu? Agora sim, ó. Tá com o recuo que deve ficar, tá bom? Não pode alinhar com a pedra, senão você vai estragar seu armário em pouquíssimo tempo, ok? Muito bem. É só parafusar bonitinho aqui. Gente, eu vou tirar aqui uma dúvida que muita gente me pergunta. Sula, primeiro a pedra ou depois o armário? Para quem não tem pedra, lógico, né? Porque se você pretende ainda fazer a pedra, né? A pedra pode vir depois, gente. Eu prefiro que a pedra venha depois, né? Porque é mais fácil, porque às vezes quando já tem a pedra instalada, tem aquelas mãos francesas que ficam embaixo atrapalhando na hora de montar o armário, né? E assim fica bem melhor para ser montado, né? Primeiro o armário, depois você vem e pede pro rapaz da pedra vir medir, né? E colocar a pedra. Eu acho bem mais fácil, mas nesse caso é para quem não tem pedra, tá? Já para quem tem a pedra já, né? Aí você tem que se virar como pode. Muito bem, gente, aqui tá o módulo número 5 prontíssimo. Agora nós vamos para o nosso último módulo, que é o gaveteiro. O último módulo é esse daí, que é o gaveteiro, né? Número 6. Aqui eu numerei 14 peças, tá? Mas ao todo ele tem 32 peças, né? Porque eu não numerei esses 3 gaveteiros aqui, tá? Mas eu fiz isso daqui exatamente para você entender como ele é montado. Aqui nessa parte de baixo a base, né? Número 1, número 2 e número 3 as duas laterais, número 4, número 5, os 2 sarrafos superiores, número 6 e número 7 as duas travessas traseiras. Isso daí é o caixote onde vão essas 4 gavetas aqui, tá? São essas 7 peças do caixote. Depois, gente, vocês vêm aqui para a montagem dos gaveteiros, né? Vamos lá, o gaveteiro aqui, como vocês podem ver, são 6 peças, 2 laterais,
uma traseira, uma contrafrente, um fundo de 15 milímetros, tá? Muita gente me pergunta, por que não é de 6 milímetros, gente? Pra gente não gastar uma chapa a mais, tá? Então, essa daqui é a última peça, que é a número 14, que é a frente da gaveta, tá? Então, a gaveta no total, cada uma delas tem 6 peças. Gaveteiro para montar exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu tirar essas 3 gavetas aqui, que elas estão me atrapalhando um pouquinho, para vocês entenderem. Primeiramente, é lógico, vocês vão montar a caixa, né? Base por dentro, laterais por fora, 3 parafusos 4x40 ou 4x35, sarrafos pelo lado de dentro, tá? 2 parafusos aqui em cada um dos sarrafos, beleza? Travessas traseiras pelo lado de dentro, ok, deixa eu puxar elas aqui. Ok, esse daí é o caixote das gavetas, tá? Muito bem. Fez o caixote, beleza, você passa aí para os caixotes das gavetas, tá? Os caixotes das gavetas também, pessoal, é montado com parafusos 4x40. Nesse caso aqui, ó, nessa parte mais curta, você vai usar 2 parafusos. E nessa parte mais longa aqui, né, você vai usar 3 parafusos, tá? Lembra aí que as laterais são pelo lado de fora, assim, ó, tá? O fundo é por dentro e a contrafrente e a traseira também vão pelo lado de dentro, tá bom? Então, o fundo vai ter exatamente a mesma largura daqui, ó, da traseira e da contrafrente. Você vai colocar aí. Primeiramente, você monta as peças que são de tamanhos idênticos, né? Que nesse caso aqui seria a contrafrente, né? E a traseira. Você monta primeiro essas 2 peças aí, tá? 3 parafusos aí, 4x40 em cada um dos lados aí. Montou? Beleza. Você vem aqui com as laterais, que vão pelo lado de fora, tá? 3 parafusos também aí nas laterais. Coloca o fundo pelo lado de dentro, gente, ó. O fundo, ele vai pelo lado de dentro. Ele vai ficar no meio dessas 4 peças aí, tá bom? Colocou o fundo, parafuso aí, 4x40, beleza? Terminou o fundo, por último, você vai colocar as frentes, tá? Mas antes mesmo de colocar as frentes, você vai primeiramente colocar o caixote branco lá dentro do outro, né, que já tá montado aqui, tá? Na internet tem inúmeros vídeos falando como colocar as corrediças aí no caixote, dar uma distância de um pro outro certinho, tá bom? Tem vários vídeos falando sobre isso, não tem como eu mostrar aqui como fazer isso pra vocês, tá? Mas é só dar uma procurada lá no YouTube que vocês vão achar um montão de vídeo mostrando como colocar corrediças telescópicas aí, tá bom? Primeiramente, você vai colocar o caixote branco lá dentro. Colocou com as corrediças bonitinho? Aí sim, por último, você vem com a frente pra colocar, tá? Essa frente, pessoal, é feita dessa forma aqui, ó. Você tá lá com o caixote, abre o caixote, tá? Porque ele já vai estar na corrediça lá, tá bom? E depois vem com a frente, coloca ela aqui, ó. Encaixou? Beleza. Coloca aí 2 grampos sargento aí, beleza? Pra ela ficar coladinha. Aí aqui, ó, você coloca 3 parafusos 4x25 pelo lado de dentro aqui, ó. Um aqui e um aqui mais embaixo. Ou pode colocar 4 parafusos mesmo, tá? Não tem problema. Aí, beleza. Elas precisam estar alinhadas entre si, tá? Vão ter aqui, ó, 3 milímetros de folga desse lado de cá, 3 milímetros do lado de cá. Você vai alinhar a primeira gaveta de acordo com... Aliás, você vai alinhar as outras gavetas, as frentes das gavetas, né? De acordo com a primeira gaveta que você colocar aqui embaixo, tá bom? Depois que você posiciona todas as gavetas aqui com corrediça telescópica,
Beleza. E aí, você tem que colocar o caixote lá, certo? Você vai colocar o caixote, como é que você vai parafusar com esse tanto de gaveta aqui que você colocou? Você vai retirar todas as gavetas que você colocou, tá? Posiciona lá, parafusa bonitinho lá na parede, ok? Devolve as gavetas que você já colocou a corrediça telescópica tudinho pra lá. Aí você me pergunta assim, ô Sula, mas como assim? Primeiro eu coloco as corrediças telescópicas com o caixote fora lá da pia e depois eu retiro de novo? Exatamente isso. Por quê? Porque para posicionar as corrediças telescópicas no caixote é muito mais fácil você fazer isso com ele aqui no chão, tá? Ou em cima de uma mesa, onde você estiver trabalhando, do que fazer ele aqui, né? Aqui embaixo da pia, agachado. Não funciona, tá? Então faz tudo aqui, tá? Fora da pia. Já que as corrediças telescópicas já vão estar devidamente instaladas, então na hora de colocar é só devolvê-las para cá. Você só tem que tomar cuidado de numerar cada uma delas aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Por que numerar? Porque elas não podem bagunçar, porque você tá posicionando a corrediça telescópica de acordo com a altura de cada uma que você escolheu aí, tá? Então, essa daqui vai estar numa altura, que ela ali vai estar um pouquinho diferente, a outra também. Então, às vezes, a diferença de 1 milímetro de uma para outra pode dar ruim na hora de encaixar elas novamente, tá? Lembra disso. Aqui foi a primeira gaveta que você posicionou para ela ser a primeira gaveta aqui de baixo. Número 1, número 2 a segunda, 3 e 4, tá bom? Numera e depois coloca lá novamente. E agora, por último, né, nós vamos colocar o tamponamento do lado de cá desse módulo aí, né, que foi o que ficou faltando. O outro tamponamento já tá posicionado lá bonitinho lá no outro módulo. Aí você me pergunta, Sula, e esse tamponamento aí, você coloca em que momento? Esse tamponamento você coloca antes de encaixar as gavetas, tá? Primeiramente, coloca o caixote branco junto com esse tamponamento, senão as gavetas também vão te atrapalhar, né? As gavetas, elas ficam por último exatamente por conta disso. Aí, aqui também, por último, você vai colocar as portas, tá? De um lado e do outro aí. Também é a última coisa que você faz, é colocar essas portas aí no módulo aqui da pia, tá bom? Gente, é isso na aula de hoje, tá? Como eu falei para vocês no início, a descrição tá aí com todo o material prontinho para você pegar, levar lá na madeireira da sua cidade e montar aí na sua casa, tá bom? Hoje em dia, gente, você não precisa mais pagar tanto dinheiro para ter o seu móvel planejado. Olha só que linda que vai ficar essa cozinha. Você não paga menos que uns 6, 7 mil reais numa cozinha dessa para fazer aí numa marcenaria perto da sua casa, tá? Isso daqui você não vai gastar mais que 2 mil reais para fazer numa cidade aí, numa madeireira aí pertinho da sua casa, usando o material que tem aí na descrição, tá? Lista de ferragens, lista de peça por peça, desenho técnico, um mapa com todas as marcações que você precisa para fazer sua montagem, tá bom? Gente, é isso daí que vocês acabaram de ver. Coloquem nos comentários aí o que vocês querem que eu traga para fazer plano de corte, para trazer aqui na descrição para vocês, assim como eu fiz na aula de hoje, tá? Mostre aí que a gente vai fazer muita coisa aqui, mostrando no passo a passo, igual na aula de hoje, tá bom? Hoje em dia, nós sabemos que não precisa mais você pagar 7, 8 mil reais numa cozinha dessa daqui, em qualquer loja de móveis planejados, porque é o que ela custa se você for fazer numa loja comum de móveis planejados. Mas se você for fazer aí, usando as peças da madeireira aí próximo de sua casa, é só pegar aí o material na descrição, tá? Tem lista de ferragens, todas as peças, o material completo com todos os desenhos técnicos, só pegar, leva e faz. E depois me manda a foto que eu quero colocar no meu Instagram,
tá bom, gente? Fiquem com Deus e a gente se vê e até a próxima.